Primeiramente, eu observo que a definição que a gente fez para autovalores e autovetores também serve para espaços vetoriais sobre C. Né? A gente fez exemplos de espaços vetoriais sobre R, mas sobre C, né? Números complexos também funciona. Tá? Daí a gente tem a seguinte proposição. Então, sejam T de V em V um operador linear e V um vetor desse espaço vetorial, um autovetor associado ao autovalor lambda igual a lambda em R, tá? Certo? De T. Então, ou seja, a gente sabe, como V é um autovetor associado ao autovalor lambda, a gente sabe que T de V é lambda V, né? Por definição de autovalor e autovetor. Beleza. Então, o que essa proposição diz? Ela diz o seguinte, que para qualquer alfa, para qualquer escalar, né, real que a gente pega, diferente do zero, qualquer múltiplo desse vetor V, né, que a gente vai chamar de W, esse múltiplo, ele vai ser então também um autovetor associado ao mesmo autovalor. Então quer dizer que se eu tenho um vetor, imagina um vetorzinho lá, ele é um autovetor associado a um autovalor lambda, se eu multiplico ele por qualquer número, né, seja maior do que 1, menor do que 1, negativo, certo? O que a gente obtém ainda é um autovetor associado ao mesmo autovalor. Vamos ver que de fato isso acontece, né? Então a ideia da demonstração. A gente sabe que T de V é lambda V, né? Por V ser um autovetor associado ao autovalor lambda. Né? Queremos verificar o quê? Que se o T de W é lambda W. Né? Por quê? Porque o W, eu quero verificar se o W também é um autovetor. Então queremos, então ó, eu vou só anotar aqui o que a gente quer. Então queremos, então esse símbolo aqui denota o que a gente quer, que T de W seja igual a lambda W. Então vamos verificar se isso acontece. Então como que a gente faz isso? Então vamos verificar quem é T de W, né? T de W. Bom, o W é quem? É a alfa V. Então isso aqui vai ser T de alfa V. Beleza. Bom, mas T é um operador linear. Né? Consequentemente, é uma transformação linear. Então, qualquer escalar que eu tenho aqui, ele pula para fora. Então, vai ficar alfa vezes T de V. Mas o que a gente sabe sobre T de V? Como V é um autovetor associado ao autovalor lambda, então T de V é lambda V. Então, aqui a gente vai ter que alfa, no lugar de T de V, ele é lambda V. Ok? Bom, agora aqui, como eu tenho um produto de dois escalares, eu posso incomutar esse produto. Então isso aqui vai ficar lambda, deixa eu apagar aqui, vai ficar lambda vezes alfa V. Mas quem é alfa V? Alfa V é W, então isso é lambda W. Ou seja, o que a gente mostrou? A gente mostrou que T de W é lambda W, ou seja, W é um autovetor associado ao autovalor lambda. Certo? Como a gente queria. Então, dado um autovetor, qualquer múltiplo dele também é um autovetor. Como consequência disso, a gente tem o seguinte corolário. Né? Então, esse conjunto, o conjunto V lambda, formado pelos autovetores associados a um autovalor lambda, juntamente com o vetor nulo. Por que o vetor nulo? Porque o vetor nulo não pode ser um autovetor, certo? Então, por isso que a gente acrescenta ele aqui. E quando a gente acrescenta ele dentro do, em conjunto com os autovetores de associados a um autovalor fixo, lambda, né, a gente vai ter exatamente um subespaço de V. E esse subespaço de V a gente vai chamar ele de autoespaço associado ao autovalor lambda. Okay? Então V lambda é o autoespaço. Então, como a gente viu lá nos exemplos anteriores. Então, no exemplo 1, a gente viu então, que eu tinha dois autovalores, né? Então, associados a um, eu tinha o eixo x, como sendo o autoespaço, né? Lembra que eu tirava a origem? Mas agora eu acrescento a origem. Para ser um subespaço vetorial, o vetor nulo tem que estar lá dentro. Então, por isso que é importante acrescentar o vetor nulo. Né? Ele não é um autovetor, mas ele é acrescentado para que o conjunto se torne um subespaço vetorial, ok? Dentro do conjunto que a gente chama de autoespaço. Muito bem.
Bom, depois a gente viu que associado ao outro a gente tinha a reta, né, y igual a x, né, também era um alto espaço naquele caso. No exemplo 2, o alto espaço é todo o R2, né, porque a gente tinha todo o R2 exceto a origem, mas agora eu estou colocando a origem. Então eu só tinha o 2 como um alto valor, e aí eu acrescentei, então acrescentando a origem, a gente tem que o alto espaço naquele exemplo é o plano todo. E no terceiro exemplo, a gente viu que dava o eixo x e o eixo y. Né? Para lambda igual a menos 1, a gente tinha o eixo y, exceto a origem, mas agora a gente acrescenta. Então, o alto espaço associado ao alto valor menos 1 é o eixo y. E o alto espaço associado ao alto valor lambda igual a 1 é o eixo x. Ok? Então, esses daí são os alto espaços que a gente tinha lá atrás. E como que é a ideia da demonstração? O porquê que isso vale de fato, né? Porque olha só, se eu tenho como que eu mostro que é um subespaço? Então, recordando o que é um subespaço, né? O subespaço, então, quer dizer que ele tem que estar fechado para as operações, né? Para o produto por escalar e para a soma naquele espaço V, ok? Então, se eu tenho dois vetores lá, então vamos lá. Então se eu tenho dois vetores, então seja V e W, então vamos supor V e W, dois vetores em V lambda. Bom, mas se são dois vetores que estão em V lambda, então eles se escrevem, vamos supor eles diferentes de zero, porque a gente já sabe que o vetor nulo está lá, então é uma condição já satisfeita, então essa condição já satisfaz a condição de não ser um conjunto vazio, né, na definição de subespaço. E depois, bom, primeiro vamos mostrar que ele é fechado para soma. Então eu vou pegar dois vetores, né, em V lambda. Se esses dois vetores estão em V lambda, significa que eles são autovetores associados ao alto valor lambda. Ou seja, quando eu aplico T de V é lambda V e T de W é lambda W. Muito bem. E o que vai acontecer com a soma? Né? Então, quem é T da soma V mais W? Né? Então, T é um operador linear. Então, ele quebra na soma. Né? Transformação linear quebra na soma. Então, ele é T de V mais T de W. Quem é T de V? A gente sabe que é lambda V. E quem é T de W? É lambda W. Então eu posso tirar o lambda em comum, então isso é lambda V mais W. Então, ou seja, o que eu verifiquei aqui? Eu verifiquei que o V mais W é um alto vetor associado ao alto valor lambda. Por quê? Porque se eu aplico a transformação, né, o operador linear em V mais W, eu obtenho lambda vezes V mais W. Então a soma de autovetores é um autovetor, ok? Associado ao mesmo alto valor. Ok? Então, com isso, a gente tem que a soma também, a soma está lá. E agora, se eu tenho, quem é T de um alfa vezes V? Né? Então, ou seja, falta mostrar que o produto por escalar também está lá dentro. Né? Ele é fechado pelo produto, para o produto por escalar. Então, alfa vezes V. Bom, alfa é um escalar e T um operador linear, consequentemente uma transformação linear. Então o alfa vai pular para fora. Então isso vai ficar alfa vezes T de V. Ok? Bom, mas como que eu obtenho agora? A gente sabe que V é um alto vetor associado ao alto valor lambda. Então T de V é lambda V. Então isso é alfa lambda V. Muito bem. Agora eu posso comutar os dois. Então isso é lambda vezes alfa V. Então quer dizer que o vetor alfa V ele é um alto vetor. Essa parte aqui vem exatamente do que a gente fez aqui, né? Então, se eu tenho um alto vetor associado ao alto valor lambda, o alfa, né, qualquer escalar não nulo, vezes o alto vetor, vai dar um novo alto vetor associado ao mesmo alto valor lambda, ok? Então, ou seja, ele é fechado para a soma, ele é fechado para o produto por escalar, e ele é não nulo porque o vetor nulo está lá. Ele é não vazio porque o vetor nulo está lá. Beleza? Então, consequentemente, é um subespaço.